De lixador de geladeira, a empresa que atua em 15 estados do Brasil? Isso é conversa fiada. Eu sou Eduardo Prado, comecei meu negócio lixando geladeira. Hoje a minha empresa é a maior da região, com atuação em 15 estados do Brasil. E eu vou te dar várias dicas de como eu consegui fazer isso. Então pega aí caneta e papel, fica ligado nesse vídeo, porque ele pode transformar a sua vida. A primeira coisa que as pessoas me perguntam, que eu falo sempre é: quando a gente abre uma empresa de manutenção, quando eu comecei lá lixando geladeira, o que eu fazia? Eu vendia serviço. Então, já há 30 anos atrás, eu percebi o seguinte: se eu vendo serviço, a mão de obra tem que ter uma qualificação muito boa, porque senão eu não vou conseguir conquistar os clientes. E quando eu falo conquistar o cliente, é resolver o problema do cliente. E aqui vai a segunda sacada desse vídeo. O valor que você ganha está completamente relacionado ao tamanho do problema que você resolve. Entendeu por que a minha empresa começou a crescer? Então, já lixando geladeira, eu me imaginava muito grande. Então, terceira dica do vídeo, meu Deus, é só hoje esse vídeo vai te dar várias dicas. A terceira dica é o seguinte: tudo aquilo que você pensar, você é capaz de realizar. Você também pode. Eu morava numa periferia, eu não tinha banheiro na minha casa para tomar banho. Você acredita? Minha mãe dava banho na gente de canequinha. A gente comia feijão com sal para não dormir com fome. Eu e a minha irmã Vanessa. E hoje, Prado, hoje eu moro ao lado do dono da TV. Quando eu saio de férias, eu vou para a Suíça, para os Estados Unidos, trabalhando com ar-condicionado. Será que isso é possível? É, porque é o que eu vivo hoje. Agora, aqui vão algumas dicas de como uma empresa consegue sair. Uma pessoa, né, sai de lixador de geladeira para ser o maior empresário da região. Bom, a primeira dica eu já falei para vocês, que é o conhecimento técnico, né? Porque é isso que vai fazer, depois que você tem toda a estratégia de vender o serviço, conquistar o cliente, a cereja do bolo é resolver o problema do cliente. Então tem muita gente que faz o contrário: o cara consegue um dinheiro, ou sai de uma empresa, né? Trabalhava com regime CLT, aí ele pega aquela indenização de 20, 30 mil reais, compra o ferramental mais cheiroso do mundo. A galera no Rio de Janeiro brinca muito, fala: isso é coisa de cheiroso. Aí o cara compra os ferramental mais caro, só que ele não tem o principal, que é o conhecimento técnico. E não adianta ter ferramental se você não tem conhecimento técnico. Então, o primordial para tudo dar certo é muito conhecimento técnico. E eu estudei muito, gente. Do meu segmento eu conheço muito. Eu falo de indústria 4.0, purificação de ar, roda entálpica, ciclo básico de refrigeração. Ou seja, tudo que existe no segmento eu conheço muito. Esse é um dos segredos. Então eu consigo resolver o problema do meu cliente e com isso a gente conquista o cliente. Eu lembro que quando eu comecei o negócio, as pessoas falavam que é muito frescura porque eu queria andar uniformizado. Poucas pessoas se preocupavam naquela época com uniforme. Crachá, tá maluco, crachá? Pra que crachá? Agora, você já viu alguma empresa multinacional sem utilizar crachá? Impossível, porque o crachá passa uma ideia de organização. Agora imagina a cena. Imagina que você está num restaurante. Entram lá 4 profissionais que trabalham com ar-condicionado, cada um com uma camisa diferente. Camisa do Corinthians, outro com a camisa do Flamengo, o cabelo todo bagunçado, aqueles tênis coloridos. E se entrar uma empresa que também trabalha com ar-condicionado, todo mundo uniformizado com a mesma cor, todo mundo utilizando crachá, com o cabelo feito, o sapato preto, aquele sapato com bico de aço. Para quem você daria o serviço? Pegou um dos meus diferenciais? E isso eu já pensava lá atrás. Então a minha empresa, as pessoas imaginavam que a minha empresa era do tamanho que ela ainda não era. Hoje a minha empresa é muito grande. Mas lá atrás, quando ela não era uma empresa grande, as pessoas olhavam e viam todo mundo uniformizado, utilizando crachá, um ferramental adequado, o posicionamento adequado. O documento, né, com ordem de serviço, era tudo de papel naquela época. Hoje, todo na minha empresa é baseado em indústria 4.0. O ponto eletrônico a gente bate no celular, as ordens de serviço são eletrônicas, mas naquela época era tudo no papel. Mas era tudo padronizado. Então a maior dica que eu posso te dar para você fazer o teu negócio crescer é padronização, processo. O cliente precisa ver organização. Outra coisa que é uma das chaves do negócio do empreendedorismo é fazer mais que o combinado.
Do tipo, você combinou com o cliente de fazer uma instalação e você fala que vai demorar 2 dias, você entrega com 1 dia. Se for uma obra muito grande que você tenha certeza que vai dar para terminar ela com 10 dias, fala que vai terminar com 15, com 18 dias. Porque o cliente vai ter na cabeça que você vai terminar com 15, 18, ele deve atrasar, vai entregar com os 20 dias. Quando der 10 dias, você entrega. Fala, pô, isso é empresa diferenciada, hein? Então tente surpreender o seu cliente. E mais do que tudo, você precisa falar das dores do seu cliente. E conhecer dores que o cliente não sabe. Como assim, Prado? Eu falo muito sobre qualidade do ar, sobre purificação de ar. Aliás, se você trabalha no segmento, uma das coisas que vai dar dinheiro nos próximos anos é cuidar da qualidade do ar das pessoas. Indústria 4.0. Tem muita gente no mundo hoje disposta a pagar um valor muito alto para quem trouxer melhorias em indústria 4.0. Você já se preocupou com isso? Então um dos meus diferenciais é ele estar sempre acima do meu tempo. Então eu sempre estudei muito, sempre procurei entender quais serão as tendências. Eu lembro quando eu implantei a indústria 4.0 na minha empresa, nossa, imagina, o valor era muito alto e a minha esposa que cuidava do dinheiro. Você imagina convencer a minha esposa que a gente tinha que fazer um investimento? Eu lembro que na época o valor que eu investi em indústria 4.0 dava para comprar uma Mercedes-Benz e ainda sobrava dinheiro. Naquela época eu queria comprar uma Mercedes C180. Então o valor que nós investimos em indústria 4.0 daria para comprar uma Mercedes C180 e ainda sobrava dinheiro. Para algumas pessoas isso era uma loucura. Tá maluco esse cara? Gastar esse dinheiro com a indústria 4.0, mas esse foi um dos diferenciais para me manter em grandes contratos, inclusive fazer com que eu ganhasse vários contratos, só porque as empresas enxergavam que eu tinha um nível de tecnologia muito alto. Em 2019 nós ganhamos um prêmio de uma empresa americana, como a empresa destaque em indústria 4.0. Então vocês percebem que não adianta você tentar ficar brigando, eu brinco muito, falo, você fica brigando com o Zé Garrafa na rua, aquele cara que cobra lá R$ 150 para montar um split. É lógico que se você estiver brigando com esse cara, você vai realmente chegar à conclusão que ar-condicionado talvez não dê dinheiro. Ou que uma empresa não pode ser pequena e um dia se tornar muito grande. Mas se você está disputando num ciclo do dinheiro, ou seja, numa rota do dinheiro em que os valores são muito baixos. Então, sabe qual a dica que eu te dou? Você precisa se qualificar. Ir atrás de clientes qualificados. Eu tenho clientes, para você ter noção, que tem adegas de vinho com 900 garrafas de vinho subterrâneo. Tem garrafa de vinho que chega a custar R$ 140 mil, R$ 180 mil. Então você imagina um cliente que abre uma garrafa de vinho para jantar com a sua esposa e com os amigos, e essa garrafa de vinho custa R$ 140 mil. Esse cara está preocupado com o preço do cobre? Então quem você acha que eu quero atender? O seu João e a dona Maria, que contrata lá o Zé Garrafa para instalar um ar-condicionado de R$ 200, ou um cliente como esse? Tem pessoas que acham que eu estou desfazendo do seu João e da dona Maria. Não é isso. O problema é que eu aprendi a ganhar dinheiro. E eu sei que nesse nicho vai ser muito difícil, a lucratividade é muito baixa. Tem muita gente trabalhando. Então tem pessoas que me falam, nossa, Prado, alunos, né? Eu preciso arrumar mais clientes porque eu tenho só 100, só 150. Você tem 150 clientes e está falando que não tem dinheiro? Aí eu pergunto, às vezes o cara trabalha no restaurante, tem um cliente no restaurante. Ah, mas o que você faz lá? Só faço ar-condicionado, Prado. Então o cara tem máquina de gelo, balcão frigorífico, máquina de sorvete, câmara frigorífica e você vai lá e só ganha dinheiro no ar-condicionado? Então não tem visão não tem visão de empreendedorismo. Porque o dinheiro está lá em cima da mesa, esperando alguém para ir lá ganhar. Então é provável que ele vá lá ganhar R$ 300 e vê uma empresa que está a 100 km de distância, vai lá e tira 3 mil desse cliente. Por quê? Porque atende todo o restante. Então você precisa se especializar, você precisa ter um diferencial na tua empresa. Às vezes alguns alunos perguntam, algum seguidor, Prado, como é que eu faço para atender um cliente diferenciado como esse daí que você fala? Eu falo para ele o seguinte, qual é o teu diferencial? Por que o cliente vai pagar mais para você? O que você vai ter para oferecer para ele? Você tem tecnologia embarcada? Você trabalha com algum equipamento diferenciado? Você tem alguma especialização diferente dos outros? Aí a pessoa começa a entender que não tem. Então, se você não tem, por que o cara pagaria mais para você? Então, presta atenção nessas coisas. O mercado de climatização, de refrigeração, é um mercado gigantesco, gente, que circula muito dinheiro. Tem câmara frigorífica que chega a ter mais de 3 milhões dentro dela. Tem laboratórios que fazem pesquisas em substâncias muito caras, e a pessoa que cuida desse ar-condicionado ganha muito dinheiro para conseguir manter. Tem CPDs trabalhando
Aliás, essa internet que você está usando para me assistir agora, ela está em algum local, num centro de processamento de dados que custa muito dinheiro, que gera muito calor, e nesse lugar precisa de ar-condicionado. Quem é que faz o ar-condicionado? Aliás, aí na sua região, quem é que faz o mercado que você faz compra? Você sabia que tem empresas grandes aí próximo da sua residência que às vezes eu tenho que viajar 4.000 quilômetros para fechar um contrato ao lado da sua casa. E você está aí brigando com o Zé Garrafa para montar um split por R$ 200. Então, o nosso segmento é muito próspero. O problema é que tem pessoas que ainda não tirou a venda dos olhos, não entendeu que existe um lugar para você ter a sua hora muito mais valorizada do que em alguns setores. Então fique ligado nisso. Fique ligado no meu canal do YouTube, Facebook, Instagram. Todos os dias eu coloco conteúdo com dicas de tubarão para o teu negócio prosperar. Nos vemos nos próximos vídeos.